Eu queria lembrar vocês, estando aqui de volta, de que a África é o centro da fome no planeta, né? É o continente com maior número de casos de morte por inanição em todo o globo, e a África subsaariana e central concentra os maiores bolsões de fome, né, e miséria do continente. Queria lembrar vocês que alguns fatores levaram ao que a gente chama de descolonização, que foi a saída do europeu do continente africano. As crises originárias pelas duas guerras mundiais, o europeu se enfraquece economicamente, então ele abandona o continente africano não por boa vontade ou gesto humanitário, mas porque era mais barato continuar explorando através das suas corporações do que manter um exército, uma estrutura política, entendeu? Então eu liberto, fico de bem com a opinião pública internacional e ao mesmo tempo me livro de muita despesa. Esse mapa é muito interessante, moçada. Abra o PDF da aula depois, amplie ele, vocês vão ver que ele é bacana, porque ele tem as regiões da África que foram dominadas por cada país europeu e tem também associado aí os anos da independência. Vocês vão ver que a maioria é pós Segunda Guerra Mundial, tá? Aí a mesma coisa, né? Os países a partir da data, como é que foram se libertando do domínio europeu. Outro fator importante da descolonização foi o fim do mito da superioridade racial do homem europeu. A derrota de Hitler fez com que houvesse um aumento da consciência de outros povos. O cara que era o representante da ideia da pureza racial, né, da limpeza total, né, eugênica, ele perdeu. Então, se os alemães, os arianos, perdem, significa que a gente pode derrotá-los. Foi um fator muito importante. E isso gerou o aumento da consciência política entre as populações africanas, que acabou levando a um grande movimento no final dos anos 60, chamado de movimento pan-africanista, cuja ideia era unificar o continente africano em torno de uma única luta, de um único povo, né? Eu acho hoje isso quase impossível, quase utópico imaginar uma congregação de nações africanas atuando em conjunto de verdade em defesa do continente, né? A Guerra Fria foi um fator fundamental, porque Estados Unidos e União Soviética lutavam, disputando territórios, né, do mundo, áreas de influência. Isso acabou influenciando o movimento de independência. O caso de Angola é um caso típico, né, de país que viveu a luta interna por conta da Guerra Fria. O MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, amparado pela União Soviética, e UNITA, União pela Independência Total de Angola, amparado pelos Estados Unidos, né? Angola é um caso típico. Essa guerra civil só acabou, né, recentemente, esse conflito, mas em 1974 ela se acirrou quando a nação portuguesa, né, inicia seu processo também de descolonização e meio que deixa, né, Portugal vive uma revolução chamada Revolução dos Cravos, que é o processo de democratização de Portugal, e deixa o país à mercê da disputa entre comunistas e capitalistas. De um lado o MPLA, o outro lado a UNITA, disputando o país. Esse aí é o Agostinho Neto, poeta revolucionário, né, ao lado de Fidel Castro, que apoiou o movimento pela independência de Angola pela via socialista, né? Ele não é mais o presidente, né, tá errado até, tá desatualizado, não é até hoje, mas o José Eduardo dos Santos governou como ditador Angola durante muitos e muitos anos. Uma pseudo-democracia, né? Na verdade, um Estado forte, também pseudo-socialista, né, que governou Angola durante muito tempo. E um fator importantíssimo da descolonização, pessoal, que foi a Conferência de Bandung, né, que em meados dos anos 50 deu início a um processo de consciência coletiva dos estados africanos e asiáticos contra o alinhamento, né? Então eles passaram a defender o não alinhamento, eram chamados países não alinhados, nem aos Estados Unidos capitalista, nem à União Soviética socialista. Daí nasceu a expressão terceiro mundo, ou terceiro mundismo, que na verdade nasceu como eu não sou o primeiro mundo capitalista, nem o segundo mundo socialista. Como a maioria desses países eram países pobres, daí a palavra terceiro mundo ficou tanto tempo associada à pobreza e ao sofrimento, né? Essa conferência de Bandung, depois você vai ter isso aí no PDF, no material, ela foi fundamental nesse processo de tomada de consciência e nascimento de uma nova ordem, né, ligada a esses países africanos e asiáticos. E essas são as condições da África atual, a miséria secular, não é milenar, né? É bom que você lembre.
né, as doenças endêmicas e epidêmicas. Por que eu falei isso, que não é milenar? Porque pobreza todo povo passa, pessoal. Dificuldades, aumentos de estiagem, assim, problemas naturais. A miséria não, ela é fruto do imperialismo. Ela é consequência do imperialismo. As doenças epidêmicas, olha que coisa incrível, né? Como é isso atual, né, moçada? Esse é o mapa da malária, né? E esse é o mapa da pobreza. Esse é o mapa da pobreza, esse é o mapa da AIDS. Você vê que não é à toa essa associação. Se a gente pegar o mapa hoje, eu estou gravando... Que dia é hoje, Sidney? 30, 31? 31, não, hoje é 30, né? Hoje é 30 de março. Eu não sei quando essa aula vai chegar na sua mão. Hoje, o mapa do mundo é bem diferente do coronavírus, né? Você tem a China ainda em destaque, Estados Unidos e Europa Ocidental, né? Os países ricos, coisa curiosa. Porque viajam mais, circulam mais, então tem uma série de coisas. Eu não quero crer, nem quero desejar que quando você estiver vendo esse vídeo, que essa pandemia já tenha atingido o continente africano. Eu espero que não. Espero que o isolamento, a política pública, os governos possam evitar isso, porque se chegar na África com os problemas sanitários que a África tem, né, a gente vai ter sérios problemas mesmo na disseminação dessa doença, mas eu espero que não, quero crer que não, tá? Os conflitos políticos e fraticidas provocados pelo abandono do colonizador, é bom você lembrar isso, ó, o colonizador abandona, não existe um sentimento de identidade nacional muito forte e ausência também, né, de uma liderança local, por isso que explodem tantas guerras civis na África, né, dentro desse processo. O caso de Ruanda é um caso típico entre Tutsis e Hutus, né, quase 1 milhão de mortos, um genocídio sem tamanho, que o mundo botou uma venda, parece aquele político, né, que foi colocar a máscara e acabou tapando os olhos, foi bem emblemático aquilo. Eu não lembro o nome dele, mas isso aconteceu recentemente, né, com um político brasileiro, né, e parece que o mundo fez isso, né, colocou as vendas nos olhos para não ver o que estava acontecendo em Ruanda, tá? E o caso da África do Sul, mas eu venho no próximo vídeo, tá? Que eu quero falar, eu quero concluir, quero falar da África do Sul, porque tem coisa boa vinda de lá, e a gente também concluir essa nossa fala, né, sobre o continente africano, tá? Massa, volto daqui a pouco.